Até onde a taxa Selic pode cair e o que deve acontecer com as ações, com os fundos imobiliários em decorrência dessa queda na taxa Selic? Se você gostaria de saber isso, para você ter alguma clareza de qual o potencial de rentabilidade que existe agora, como você deve preparar os seus investimentos para essas futuras quedas da taxa Selic, esse vídeo é para você, porque essa é uma das perguntas que eu vou responder nesse nosso vídeo tradicional que a gente faz há 146 semanas. Como é que funciona? Todas as semanas, lá no meu Instagram, que você pode pegar o arroba por aqui, eu coloco nos meus stories uma caixinha de perguntas, onde eu digo, ó, vou explicar detalhadamente, responder detalhadamente algumas perguntas aqui. Você joga suas dúvidas lá, a gente seleciona aquelas melhores perguntas para aquele determinado momento e traz para cá, onde eu respondo profundamente essas perguntas. E vou começar por essa pergunta muito importante para você que quer ter resultado, principalmente na Bolsa de Valores, investindo o seu dinheiro a partir de agora. Só antes de eu começar a responder essa pergunta aqui, eu quero que você me responda uma pergunta aqui embaixo nos comentários. A pergunta é a seguinte: hoje, mais da metade do seu dinheiro está investido em renda fixa? Sim ou não? Manda aqui embaixo nos comentários. Mais da metade do seu dinheiro está investido em renda fixa? Sim ou não? Manda aqui nos comentários e vamos lá que eu vou aprofundar para a gente falar sobre isso. Até onde vai a taxa Selic? Até onde ela pode cair, né? E uma sequência aqui da pergunta do Joaquim, né? A renda fixa vai morrer de novo? E recebi uma outra pergunta similar também, da Pepita. Se a taxa Selic cair no próximo ano para 10%, mas os juros americanos subirem mais, o que é que acontece com os investimentos? Vamos lá, vamos entender isso daqui. O que tem a ver a questão do juro americano com o nosso juro? Aqui na minha tela você pode ver pela linha azul a variação da taxa Selic, a nossa taxa básica de juros do Brasil, do ano 2000 até hoje. E nessa linha laranja você pode ver o juro americano, a Fed Funds Rate, a taxa de juros americana, de 2000 também até a atualidade. O que você consegue perceber com o passar do tempo? Que a nossa taxa de juros média ela veio caindo bastante até 2014 e depois a gente passou por ciclos de expansão, queda, expansão e assim por diante. Tá? Então ficamos mais ou menos estagnados. A gente pode até ver por essa média móvel aqui, ó, que a taxa Selic média veio caindo lá desde 2004 até 2014, a partir do momento onde a gente estagnou. Poxa, mas teve uma quedinha. Pois é, mas essa quedinha foi justamente por conta aqui, ó, das quedas na taxa de juros na semana do álcool gel em 2020. Então foi uma medida de estímulo absurda por conta ali do momento específico do mundo que a gente estava vivendo. Então você pode desconsiderar isso, né? Você pode considerar que a gente manteve praticamente inalterado numa lateralização dessa taxa de juros. E o fato é que a nossa taxa de juros, você pode perceber claramente que é sempre acima da taxa de juros americana, né? Só que o diferencial de juro entre Brasil e Estados Unidos foi caindo com o passar do tempo. Por que, Vinícius? Qual a relação? E calma, que a gente vai chegar na conclusão de até onde a nossa taxa Selic pode ir, tá? Mas por que, em primeiro lugar, que a nossa taxa, o diferencial de juros, né, entre a nossa taxa de juros e a taxa de juros americana foi caindo com o passar do tempo? Por quê? Porque a gente teve o nosso PIB potencial, esse gráfico eu mostro algumas vezes para vocês. Nosso PIB potencial ele cresceu bastante até 2014 e depois a gente ficou num patamar estagnado. Vinícius, o que é o PIB potencial? O PIB potencial nada mais é que a capacidade produtiva máxima da economia sem gerar distorções, surtos inflacionários no futuro. Então, desde muito tempo atrás, décadas e décadas, posso dizer até século, desde o início dos anos 1900, a gente consegue crescer muito a nossa capacidade produtiva no Brasil de forma estrutural, atrai muito investimento estrangeiro, tá? Só que a partir de 2014 a gente não conseguiu mais atrair, por N motivos que você já sabe muito bem, você não tem uma memória tão curta assim, a gente não consegue mais atrair capital e a gente está com essa capacidade produtiva máxima da economia, que eu chamo de o batimento, a frequência cardíaca máxima da economia, sem gerar um surto inflacionário no futuro, num patamar que praticamente está estacionado aqui há 10 anos. Então a gente teve a economia crescendo, a economia aumentando, evoluindo de forma consistente até 2014. Depois de 2014, a gente teve uma grande crise, você pode ver por essa linha azul, o que realmente acontece na economia com o passar do tempo. E na linha laranja, que é o PIB potencial, a gente consegue ver a nossa capacidade produtiva máxima sem gerar
um novo surto inflacionário no futuro, uma nova grande onda de inflação. Então a gente viu, agora olhando para a linha azul, que é o PIB efetivo, né? O somatório de toda a riqueza gerada no país. Então, efetivamente, a produção do país, produção total. A gente vê que a gente veio crescendo ao longo das décadas, mas em 2014 a gente entrou na maior crise da história mundial para um país que não estava passando por uma guerra. Tá? E aí depois a gente veio se recuperando e hoje a gente está coladinho, na verdade, com o PIB efetivo um pouco acima do nosso PIB potencial. Então, o que aconteceu? Olha só, a gente veio diminuindo a nossa taxa de juros. Por quê? O que é a taxa de juros? Ah, Vinícius, eu ouvi falar que a taxa de juros de um país basicamente é um mecanismo utilizado para frear a inflação do país. E está certo. Quando a inflação está elevada, você tem que aumentar o juro. Quando a inflação está baixa, você diminui o juro até para tentar estimular um pouco mais a inflação e para deixar os empréstimos um pouco mais baratos. Mas o que muitas pessoas não percebem, e por isso criticaram muito o nosso atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, por não começar a queda na taxa Selic antes, é que o Brasil não se sustenta sozinho. Vinícius, mas o Brasil tem potencial de ser autossustentável. Tem, mas hoje o Brasil não se sustenta sozinho. O Brasil é um país que depende muito de capital externo. E se você tem, presta bem atenção, se você tem uma taxa de juros no Brasil que é igual à taxa de juros americana, o que acontece? Muitos dos grandes alocadores de recursos que têm bilhões e bilhões de dólares aqui no Brasil investidos em renda fixa, eles vão tirar os seus dólares aqui do Brasil. Por quê? Se está rendendo a mesma coisa, você investir em real e investir em dólar, é óbvio, até um cachorro preferiria investir em dólar do que investir em real para ter o mesmo retorno, para ter a mesma rentabilidade, porque é uma moeda forte contra uma moeda fraca. A inflação nos Estados Unidos é muito menor. Aqui a inflação no Brasil é muito maior. Então a meta da inflação americana é muito menor. A meta da inflação no Brasil é maior. Então, o dinheiro aqui, ele corrói, o seu poder de compra corrói numa velocidade maior. Então, você sempre vai preferir o dólar, por exemplo, e não o real para ter o mesmo retorno. Só que, se a gente tem a mesma taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos, você tem a mesma taxa de rentabilidade média da renda fixa no Brasil e nos Estados Unidos. Então, para você convencer um grande alocador de recurso, um grande investidor, dele vir investir no Brasil, você tem que dar para ele uma remuneração maior. Quando ele entra com seus dólares aqui, talvez você saiba, talvez não, o dólar cai, a cotação do dólar em relação ao real cai e a gente enriquece globalmente. Quando a gente tem o fenômeno oposto, que é um diferencial de juro pequenininho, uma diferença entre a taxa de juros brasileira e a americana muito reduzida, essa diferença é muito pequena, o que acontece? Os grandes alocadores de recursos, grandes investidores, eles tiram seus dólares do Brasil, tirando os dólares do Brasil, a cotação do dólar sobe em relação ao real. Então presta bem atenção nisso. Sempre teremos uma taxa de juros no Brasil maior que a taxa de juros nos Estados Unidos, enquanto a nossa inflação for maior que a inflação americana. Estrutural, não a de um mês ou de um ano, né? E mais do que isso, quanto mais a economia melhorar, menor essa diferença dos juros. Ou seja, é exigida uma menor diferença nos juros. Isso tem tudo a ver com o tema da pergunta. Até onde vai a queda na taxa de juros? Porque antes a gente precisava de um diferencial de juros. O juro era 18% no Brasil e 2% no exterior. Então precisava de um diferencial de 16% para alguém lá em 2002 topar vir para o Brasil. A gente chegou a um período que teve um diferencial 26,5% no Brasil de juro e o juro americano estava 1,5%. Então foi um diferencial de 25%. Era o que se exigia na época para você não ter um descontrole total e uma hiperinflação. Era o que os investidores exigiam de retorno adicional para topar trocarem seus dólares por real, né? Com o passar do tempo, como a gente foi melhorando, você pode ver, a gente foi aumentando a capacidade produtiva da economia de forma estrutural, sem gerar distorções inflacionárias no futuro, a gente foi melhorando, então o prêmio exigido pelos grandes investidores foi diminuindo. Esse diferencial exigido na rentabilidade de renda fixa foi diminuindo. Só que de 2014 para frente a gente vê isso aqui praticamente estacionado, com um breve solavanco para baixo, muito por conta da semana do álcool gel, tá? E isso é por quê? Porque nós paramos de crescer a nossa capacidade máxima da economia, a nossa frequência cardíaca máxima da economia, a nossa capacidade produtiva máxima, sem gerar uma distorção, um surto inflacionário no futuro, tá? Que é essa linha laranja.
E nós também diminuímos o nosso PIB, né? Nós diminuímos a nossa produção, a nossa geração da riqueza, em virtude da maior crise da história do planeta para um país que não está passando por uma guerra, tá? Então, isso aqui você tem que ter muito em mente. Agora, qual é a conclusão que a gente chega nesse momento? O Brasil não consegue definir sua própria taxa de juros. O Brasil não consegue definir sua própria taxa Selic. Vinícius, mas nós temos que reduzir o juro, nós temos que reduzir a Selic, porque isso faz com que os empréstimos fiquem mais baratos, financiamentos fiquem mais baratos, isso faz as empresas conseguirem gerar mais lucro, isso faz com que as pessoas consigam consumir mais e comprar mais coisa, porque agora elas pagam menos juro pela dívida. É o que a gente precisa para fazer a economia crescer. Calma. Se a gente tiver um diferencial de juro suficiente, isso é benéfico. Se a gente reduzir o juro demais e deixar o diferencial muito pequeno entre Brasil e Estados Unidos, o que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu na Turquia. Eu já vou explicar para você o que é. Mas você entendeu o contexto. Nós sempre precisamos de um juro maior do que o juro americano, tá? E qual é o cenário que a gente tem daqui para frente? Né? Hoje foram divulgados, ou melhor, ontem, né? Porque eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira, vai ser publicado no sábado. Mas sexta-feira foram divulgados dados de emprego nos Estados Unidos, onde teve uma geração de criação de novas vagas de trabalho de 336 mil novas vagas. E a expectativa era abaixo de 200 mil. Então você tem uma economia lá muito forte ainda. E a inflação está forte por lá. Então eles vão precisar elevar ainda mais os juros para 5,75% para 6%. E eles elevando esse juro para 5,75% e 6%, diminui o espaço em que a gente pode reduzir a nossa taxa Selic. Por que o Roberto Campos Neto, e não estou fazendo uma defesa dele, mas é só para vocês entenderem, na minha visão ele não está errado, ele não estava errado. Por que ele não reduziu, ele, não é ele que decide, né? Mas por que o Copom, que ele faz parte, são 9 diretores, por que eles não reduziram a taxa Selic antes? Porque o juro americano estava subindo desenfreadamente e não se tinha uma visão de que esse juro ia começar a subir um pouco mais devagar, como realmente começou a subir mais devagar. Eles não tinham essa visão ainda. Quando o juro começou a subir mais devagar, eles viram, não, já tem mais ou menos, a gente consegue tatear até onde vai o juro americano, aí eles começaram a reduzir a nossa taxa de juros. Então eles esperaram esse ritmo reduzir nos Estados Unidos para começarem a reduzir o juro, senão ia gerar um transtorno pior, que é o transtorno turco, que eu vou apresentar para você daqui a pouco. Então, com esse juro americano subindo aqui para 5,75%, 6%, o que acontece? A gente vai continuar caindo. Só que qual é? E vamos dar uma analisada historicamente aqui, ó. De 2000 para frente, 2000 a 2014, viemos diminuindo esse diferencial, né? E aqui, ó, em 2013, a gente tinha um diferencial de 7% era a taxa de juros no Brasil e no exterior era 0,25%. Depois, a gente teve uma barberagem econômica no Brasil que nos levou a uma inflação de quase 11% em 2015, enquanto o mundo estava com uma inflação de 0 a 1%, e o nosso juro foi para 14%, enquanto o juro americano estava na faixa de 0,5%. Então, um diferencial de 13%. Depois, numa condição econômica, o Brasil estava melhorando, estava conseguindo expandir. Você pode ver, ó, aqui, ó, 2017, 2018, o Brasil estava conseguindo expandir o seu PIB, aumentando um pouquinho o PIB potencial, mesmo que vagarosamente. O que aconteceu nesse período? Qual era o diferencial de juros exigido para um aumento benéfico na economia brasileira? O juro no Brasil, 6,5%, nos Estados Unidos, 2,5%. Então, um diferencial de juros de 4%. Tá? Depois a gente teve a semana do álcool gel. Enfim, o diferencial de juros ficou bem pequeno porque se tentou estimular muito a economia, o que se gerou a grande inflação no mundo inteiro. Mas vamos lembrar desse episódio. No momento que estava melhorando bastante a economia no Brasil, tá? A gente teve um diferencial de juros de 4% e isso não gerou inflação. Não sei se você vai lembrar, mas a inflação de 2018, 2019, extremamente controlada. Mas, agora, qual é o cenário? Cada vez mais a gente vê um déficit público maior. Cada vez mais a gente vê mais gasto. Terceiro mês consecutivo, agosto, foi o terceiro mês consecutivo de queda na arrecadação federal. Então, não temos um momento benéfico para a economia brasileira. De forma sustentável, as bases da economia. Vamos supor que o investidor estrangeiro, ele está tomando um vinho demais, ele está meio embriagado, ele não está nem vendo direito o que está acontecendo. E ele tolera, ele aceita um diferencial de juros de 4%. O que isso significa? Só para a gente relembrar. Que para ele vale a pena investir em renda fixa no Brasil se ele receber 4% a mais do que ele recebe em dólar. Se a gente estima, e o próprio Banco Central americano já falou que vai subir o juro, que deve subir o juro pelo menos mais uma vez, então para 5,75%. Vamos estimar, por conta desses dados de trabalho que vieram muito fortes,
Vamos estimar que a taxa de juros americana vai para 6%. 6 mais 4, 10. Ou seja, a nossa taxa Selic pode ir até 10%. Tá? Derrubar o juro em mais de 10% é pedir para ter uma dose de transtorno turco. Por quê? Porque aí você vai deixar o diferencial de juro muito baixo, muito pequenininho, no momento onde a inflação global ainda está elevada, no momento em que está muito atrativo historicamente falando investir em renda fixa nos Estados Unidos, você praticamente expulsa o investidor estrangeiro do Brasil. E quando você expulsa, ele tira seus dólares daqui, o dólar dispara, e se o dólar dispara, isso respinga na inflação e a gente vai ter uma grande inflação se isso acontecer. Ah, Vinícius, mas o nosso PIB potencial não pode aumentar? A nossa capacidade produtiva máxima da economia não pode aumentar? Com certeza pode. Mas o que é necessário para isso? Investimento direto. O que é investimento direto? Investimento direto é todo aquele valor que ingressa no país para ser investido em aumento da capacidade produtiva das empresas, tecnologia nos negócios, construção de fábricas, indústrias e tudo mais. E o que a gente vê acontecendo desde o início do ano? Queda no investimento direto no país. Então você não vê bilhões de dólares entrando no Brasil em ascensão. Você vê cada vez menos dinheiro entrando no Brasil para ser investido na economia real, nas empresas, na expansão dessa capacidade produtiva, dessa frequência cardíaca máxima. Então, na minha visão, enquanto os juros americanos estiverem nesse patamar de 5,5%, 5,75%, 6%, não tem como a gente ter uma taxa de juros abaixo dos 10%. Não tem estrutura econômica para isso, porque senão a gente pode ter um descontrole do dólar, o dólar disparar para patamares que a gente nunca viu antes. Vinícius, em algum lugar do planeta isso já aconteceu? Já acabei de comentar para você que na Turquia isso aconteceu. Olha só. Pega essa manchete aqui. Inflação anual da Turquia dispara para quase 80%. A alta de preços ganhou força depois que o Banco Central local começou a reduzir a taxa de juros. Então, mesmo com uma inflação elevada, o presidente Erdogan, ele decretou queda na taxa de juros. A inflação estava elevada, você derrubou os juros, você está estimulando ainda mais a economia. O que isso gerou? Veja só. Uma alta nos últimos 5 anos de 430% na cotação do dólar em relação à lira turca. Se a gente pegar, sair do percentual e pegar em números, a gente vai ver que lá no final de 2018, a gente tinha aqui a lira turca na faixa dos 5,29, meio similar ao dólar no Brasil, e nesse momento, 27,62. Então você pode justamente afastar por conta de uma irresponsabilidade monetária, reduzir a taxa de juros à força, sem ter um diferencial sustentável. Se você diminui, reduz a taxa de juros à força, deixando um diferencial muito pequeno, você expulsa os investidores estrangeiros do país, eles tiram seus dólares, o dólar dispara e isso gera uma inflação, mais ou menos 80% lá na Turquia. Então, os preços de tudo na economia aumentando em média 80%. Vinícius, você acredita que isso pode acontecer no Brasil? Acredito. Por quê? Isso aqui não é viés político que eu vou falar. Já fiz uma live completa falando mais sobre isso, sobre a nova matriz econômica, que é justamente a cartilha que foi usada pelo governo Dilma, segundo o governo Dilma, principalmente, né? Foi a partir de 2011. Então, pega o fim do primeiro mandato e o início do segundo, que foi justamente o que nos levou à maior crise da história do mundo para um país que não estava passando por uma guerra. E aquela mesma cartilha de intervenção estatal, muito uso do BNDES, empréstimos para os amigos do rei e para vários países vizinhos que não têm capacidade de pagamento, quedas estruturais dos juros, essa é meio que a cartilha utilizada no passado e que pode ser utilizada no futuro aqui no Brasil. Por que eu digo que pode ser utilizado no futuro? Porque o Roberto Campos Neto tem o seu mandato finalizando agora, no início de 2025, né? Estamos a 1 ano e pouquinho para acabar o mandato dele. O atual presidente da República, no seu mandato, ele vai escolher 8 dos 9 diretores do Banco Central. E aí, quem você acha que ele vai escolher? São liberais? São economistas que veem a economia da mesma forma que ele, ou economistas que veem a economia de uma outra forma? E qual é essa visão da nova matriz econômica, da intervenção estatal, o Estado como propulsor do crescimento econômico, essa utopia? Eles pensam muito no seguinte: nós precisamos, eu estou dizendo que é a narrativa, não que é a realidade. Se é a realidade ou outra, você tira a sua própria conclusão aqui, não vou entrar nesse teor.
nós não podemos aumentar as taxas de juros. Taxa de juros no país tem que ser baixa. Tem que ser baixa. Por quê? Porque a gente tem que ajudar os mais pobres, que não têm condições e precisam pegar empréstimos. Então, taxa de juros é baixa. Se a inflação subir, o que a gente faz? A gente aumenta impostos. Olha que maravilha, tributamos os mais ricos. Aumentamos impostos para os mais ricos. E aí, numa utopia sem fim, você acha que você vai aumentar impostos para os mais ricos e os mais ricos não vão repassar esse imposto, porque os mais ricos são os donos das empresas. Então, eles vão repassar esse custo do imposto adicional para o consumidor final e isso vai gerar inflação. Porque se ele não repassar esse imposto adicional que ele recebeu, o que vai acontecer? Ele pode quebrar a empresa. Então, não existe, gente. Se aumentou imposto para um, você vai aumentar para a economia inteira. Porque você tem esse repasse e isso se alastra a economia com o passar do tempo. Então, na minha visão pessoal, a pior coisa que você pode fazer é você ser um governo gastão, você aceitar uma inflação mais elevada, manter juros baixos ou reduzir ainda mais o juro, o que pode acontecer porque é a visão econômica do atual governo, respeito, é a visão, para mim não tem pé nem cabeça, e eles vão ter 8 dos 9 diretores do Banco Central, tá? Que definem a taxa de juros a cada 45 dias aproximadamente. E aí se você tem inflação alta, taxa de juros caindo, você já viu o que aconteceu na Turquia, taxa de juros em patamar baixo ou caindo, o que acontece? A única forma de você conseguir frear a inflação é aumentando imposto, o que é péssimo para a economia ao longo do tempo. Então existe esse risco. No passado recente, 2014, a gente estava com a inflação a 6,5%, continuamos com juros baixos, deveríamos elevar os juros, mas tinha eleição ali no final de 2013, perdão, 2014. Em outubro tinha eleição, então naquele ano ali a inflação estava 6,5% e se manteve a taxa de juros naquele patamar, que gerou, 2015, 11% da inflação, enquanto o mundo estava com uma inflação de 1%. Por que eu falo mundo? Porque eu vou mostrar um outro gráfico aqui para você. Ó. Como é que você vê se um Banco Central está fazendo bem o seu trabalho? Você olha para inflação americana e para inflação brasileira. E aí você compara. Por exemplo, aqui a inflação no Brasil e aqui, ó, US, ERY. E aí você compara com a inflação americana. Nós sempre temos uma taxa de juros mais elevada que a americana e nós sempre temos a inflação mais elevada que a americana. Então, taxa de juros mais elevada que a americana e a inflação também. Você pode ver que na maior parte do tempo a gente tem o quê? Um diferencial muito pequeno, né? Um diferencial muito pequeno. Aqui a gente vai ter uma barbeiragem. Olha só, nós tivemos uma inflação aqui de quase 11%, enquanto o mundo estava com uma inflação de 1%. Né? E aqui a gente veio num patamar estreito, então estava tudo certo. Tá? E agora a gente está num patamar estreito também, por enquanto está tudo certo. O problema é para o futuro. Se quisermos reduzir a taxa de juros e deixar um diferencial de juros menor que 4% entre Brasil e Estados Unidos, vai dar problema. Tá? Isso pode acontecer? Na minha visão, pode. Então é por isso que eu digo que as quedas persistentes na taxa de juros normalmente acontecem no mesmo período onde as ações disparam. Mas se a gente exagerar na dose, tiver uma visão econômica diferente do que é o mais lógico, racional, o tiro pode ser pela culatra, pode acontecer o extremo oposto. Dólar valoriza absurdamente, as ações acabam desvalorizando no Brasil. Agora a gente está com as ações muito baratas, então tem essa vantagem, né? É difícil cair mais, então a gente tem um limitador, porque as ações efetivamente estão muito baratas. Mas nesse caso o dólar dispara, acaba gerando inflação, afetando diversas empresas, só não vai afetar de forma tão forte aquelas empresas que têm o maior poder de repasse da inflação, aquelas empresas que têm o maior poder de remarcar preço, ou seja, de repassar essa inflação para os seus clientes. Tá? Então, na minha visão, no máximo os 10% tem como a gente reduzir o juro. Se a gente exagerar na dose, o tiro sai pela culatra e aí a gente vai ver dólar disparando e ações ficando para trás. Então é por isso que você tem que ter anti-ações, dólar é uma das anti-ações. Você tem que ter uma diversificação para que você consiga lucrar independente do que aconteça, ao invés de você ficar investindo por um longo período só na expectativa de você ter uma rentabilidade. Aí você está lá investindo em ações desde 2020 e fica nessa vida de tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre e você não sai do lugar. Porque quem começou lá no início de 2020, muita gente começou lá, olha aqui, qual é o retorno hoje? Um resultado, menos 0,05%. Se você tivesse anti-ações nesse mesmo período, a sua vida seria muito mais tranquila porque elas estão valorizando de lá para cá. São investimentos que valorizam muito quando as ações caem. Próxima pergunta de hoje do Dudu. Como entender que o PL está em nível baixo, mas o preço das ações nas máximas históricas? Vamos lá.
acabei de comentar sobre isso, é o seguinte. Como que eu entendo que as ações estão baratas no Brasil, que o preço das ações em relação ao lucro das empresas está baixo, se as empresas, diversas ações, estão nas suas máximas históricas, ou seja, com o maior preço da história? Vou te explicar isso de duas formas diferentes, tá? Primeira forma que eu vou te explicar isso. Olha só, tem uma coisa que eu digo para você, que existem as ações e as anti-ações. O que são as anti-ações? São investimentos de hedge, são mecanismos de hedge, são investimentos de proteção, que segundo a Forbes existem mais de 4 trilhões de dólares investidos neles. E eles se valorizam quando as ações caem. Então, anti-ações foi o nome que eu batizei aqui no Brasil, inclusive registrei essa marca, para os mecanismos de hedge, que são nomes mais complexos. Anti-ações a gente consegue falar de uma forma muito mais fácil. Mas, se você analisar numa ótica de longo prazo, estou pegando aqui um intervalo de 10 anos, um pouco mais que isso, você vê que tudo sobe. Você vê que ações valorizam, você vê que dólar valoriza, você vê que ouro valoriza, diversas moedas valorizam em relação ao real, você vê diversos metais preciosos valorizando, tudo valoriza, tudo sobe de preço com o passar do tempo. Porque você está com essa dúvida na cabeça, mas os preços estão nas máximas históricas, como é que está barato? Eu quero te explicar que você está num mundo inflacionário, onde a gente tem inflação todos os anos. Os preços sempre sobem, e se os preços sobem, para e pensa, se os preços sobem todo ano, a gente tem inflação positiva todo ano, as empresas faturam mais todo ano vendendo a mesma coisa. Se elas faturam mais todo ano vendendo a mesma coisa, o que acontece? Elas lucram mais todo ano, não todas as empresas, as mais previsíveis, vendendo a mesma coisa, a mesma quantidade. Só que essa alta nos preços é por conta da inflação, não é por conta de uma melhoria na empresa. O fato é que o dinheiro, quanto mais o tempo passa, o dinheiro vale menos. Então você vê o número aumentando, ou seja, o preço da ação R$10, R$20, R$30, R$40, mas só isso não vai te dizer se está caro ou se está barato. Só isso não vai te dizer se você ganhou ou se você perdeu dinheiro, porque você pode ter um retorno positivo, mas abaixo da inflação. Entende? Só quero te mostrar uma forma mais subjetiva de explicar isso, mas para que você entenda. Preço subindo não quer dizer valorização real. Valorização real é acima da inflação. Tá? Mas você está encucado com esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui, ó, que é o histórico do PL do índice Bovespa. Tá? E eu mostro que ele está num patamar muito baixo, que a gente só encontrou aqui, ó, em 2008 e em 2002, em dois períodos aqui que antecederam valorizações muito expressivas nas ações, tá? Em 2002, a gente tinha a ajuda da China, que aumentou 20 vezes as exportações, a gente aumentou as exportações em 20 vezes para lá. A China estava crescendo, hoje a China está desacelerando, é um outro cenário, mas a gente teve as ações valorizando 600% aqui, tá? E aqui a gente teve as ações dobrando em um intervalo de tempo muito curto. Só que você não entende por que os preços estão nas máximas históricas, ou seja, ó, as ações aqui a gente vê o índice Bovespa, que é o índice que calcula a rentabilidade média das ações. Então a gente está nos preços muito próximos das máximas. E como é que a gente está no mesmo patamar de preço em relação ao lucro que 20 anos atrás, quando os preços das ações eram bem mais baixos? É porque você está fazendo uma comparação aqui, meu querido, ó, preço das ações em relação ao lucro das empresas. Então, os preços subiram e estão próximos das máximas históricas. Só que os lucros subiram muito mais. E quando você compara o preço com o lucro, você faz a divisão, né? Imagine que você tinha os preços das ações, tá? A R$10 e essas empresas geravam R$1 de lucro. Qual era o PL, esse indicador? Preço dividido pelo lucro. 10 dividido por 1 igual a 10. Agora imagina que o preço subiu. O preço subiu 4 vezes. Então o preço dessas ações é R$40, tá? E o lucro que as empresas geram subiu 10 vezes, não 4 vezes. Então, o preço é R$40 e o lucro que essas empresas geram é de quanto? R$10. Agora você tem 40 dividido por 10, que é igual a 4. Então perceba, o preço das ações, nesse meu exemplo aqui, quadruplicou. Saiu de R$10 para R$40. Está no topo histórico ou próximo dele. Só que as empresas aumentaram em 10 vezes o seu lucro. O lucro saiu de 1 para 10. Quando você divide 10 por 1, é igual a 10. Então, o preço em relação ao lucro no passado é igual a 10. E o preço era 4 vezes menor que hoje. Hoje o preço é 4 vezes maior, só que o lucro aumentou 10 vezes mais. Quer dizer, o lucro aumentou 10 vezes. Então, você tem 40 dividido por 10, o que é igual a 4. Então, hoje, essa ação é mais barata. Porque caro ou barato depende da qualidade. Se eu te perguntar,
50 mil reais é caro ou é barato para um carro? Você pode dizer, depende, né? Depende da qualidade do carro. Que carro que é? Um carro de mão? É um carrinho de mão? É caro, é óbvio, né? Agora, se você tem um Corolla zero, 40 mil reais, 50 mil reais, é caro ou é barato? Baratíssimo. Então depende da qualidade. Como que você mede a qualidade? Qualidade tem várias formas, mas uma das formas principal é justamente você medir o lucro que a empresa gera. Quanto mais lucro algo dá, mais valioso aquilo é. Então, é por isso que você vê ações extremamente baratas que podem estar com seus preços nas máximas históricas. Porque o preço evoluiu menos do que o lucro. Se o lucro sobe mais que o preço, a ação fica mais barata, por mais que o preço esteja mais alto. Isso pode parecer meio contraintuitivo, mas é bastante lógico, né? Se você for ver quanto que um funcionário de uma empresa deve ganhar de salário, depende de quanto de lucro ele gera para a empresa. Vinícius, que visão utilitarista, que visão capitalista selvagem. Não, gente. Isso é realidade, só que às vezes a gente mora no mundo da lua. Como é que uma empresa vai pagar suas contas? Se você gera um custo para a empresa de 10 mil reais, você tem um salário de 5, você tem que pagar mais 5 em imposto, em cargos. Então, o seu custo para a empresa é 10 mil reais. Se você só gera 2 mil reais, como é que a conta vai fechar? A empresa vai falir, é óbvio. Então, quanto mais lucro você dá para a empresa, você funcionário da empresa, maior tem que ser o seu salário. Você entende? Ou melhor, maior pode ser o seu salário. Faz sentido? Próxima pergunta de hoje do Charles. Vale a pena investir na Mitre, uma construtora? Bom, divulguei um vídeo nos últimos dias agora sobre empresas de construção civil e surgiu essa pergunta. Quando a gente olha aqui os indicadores da Mitre, a gente vai ver coisas bem interessantes aqui. A gente vê, por exemplo, um índice de preço em relação ao lucro muito baixo. A empresa está sendo vendida, está sendo negociada na bolsa por um valor que é equivalente a 36% do seu patrimônio. 36% do seu patrimônio. Então, assim, ela está com desconto de 74%, ou melhor, 64% na bolsa. Um cenário de preço muito baixo. A gente vê aqui uma dívida em relação ao patrimônio tranquila, tá? Super baixa. Uma dívida em relação ao lucro que vem da operação, que é uma dívida elevada. Isso aqui é um ponto, um sinal amarelo, gigantesco, talvez até um sinal vermelho. Mas uma solidez na dívida de curto prazo, muito tranquila. Então tem quase 3 vezes mais dinheiro em caixa e equivalentes de caixa, coisas que ela pode transformar rapidamente em dinheiro. Em comparação com as dívidas que ela tem que pagar nos próximos 12 meses, tem uma margem de lucro interessante, um lucro em relação ao patrimônio interessante. Então, olhando por uma ótica, né, inicial, assim, a gente vê que, poxa, parece muito barata. Quando a gente olha aqui, olha o quanto ela tem de dinheiro em caixa, 178 milhões, né? Ela vale na bolsa 367. Então, em caixa, ela tem metade do valor de mercado dela. Né? Claro que ela tem uma dívida aqui de 581 milhões, mas soa uma ação bastante barata. Só que você tem um problema. Olha só o que aconteceu. Ações da Mitre derretem na bolsa após a empresa aprovar compra de imóveis do próprio CEO em Trancoso. O incorporador que atua na cidade de São Paulo anunciou que vai lançar um empreendimento em Trancoso, na Bahia, com o nome Daslo Properties. Eu não invisto nesse tipo de empresa, né? Poxa, pega mal. A empresa comprar um imóvel que é do próprio dono, sendo que ela tem capital aberto e não é empresa só do próprio dono. Tem acionistas, né? Tem sócios na empresa. Então, imagina só, você é sócio de um primo seu, e aí um primo seu vai lá e ele que toca mais essa parte financeira, e vocês combinaram assim, você é da parte comercial, ele é da parte financeira, estratégica, e ele vai lá e compra o imóvel dele. Poxa, será que ele está comprando o imóvel dele porque é um bom negócio para se fazer? Ou será que ele está pagando um preço justo ou um preço muito alto, que daí ele pega dinheiro da empresa para ele? Sabe, dá margem para burburinho. Principalmente quando a gente não tem uma proximidade muito grande, eu estou investindo como acionista e confiando na gestão, que é isso que a gente faz, eu prefiro não entrar em ações, mesmo que estejam baratas, mesmo que pareça a oitava maravilha do mundo, eu prefiro não entrar nesse tipo de negócio, onde tem essa falta de governança corporativa, falta de seriedade na gestão, é o que transparece para mim. Então, por mais que esteja barata, eu não invisto. Próxima pergunta de hoje do Lucas. Qual a melhor forma de investir em renda fixa nos Estados Unidos? Então vamos lá, tem duas formas de investir em renda fixa nos Estados Unidos. Você pode investir em bonds, aí você tem os corporate bonds ou os bonds soberanos, então você tem bonds corporativos de empresas,
ou os bonds soberanos, que são títulos de dívidas do governo americano, tá? E para isso você vai precisar, na maioria dos corretores, pelo menos uns $5.000 para investir em um título só, tá? Você tem ali os títulos serem negociados por unidade, então você tem que comprar de um em um, mas geralmente as corretoras elas exigem que você compre pelo menos 5 títulos, então pelo menos uns $5.000. E nesse caso você tem duas possibilidades, né? Você pode comprar o título para ficar com ele até a data do vencimento, o prazo de validade dele. Então você recebe, por exemplo, vou comprar um título que está pagando 5% ao ano. Você fica recebendo 5% ao ano em dólar, né? Durante todo esse período, aí esse prazo. Ou se for vantajoso para você, se a taxa dos títulos caírem com o passar do tempo, você pode ter um ganho com a marcação ao mercado. Então a taxa do título caiu, o título pode valorizar para caramba e você pode ter um ganho adicional por conta disso. Você tem essa opção, tá? Essa opção. Se você não tem $5.000 para investir num só título americano, seja um bond corporativo ou soberano, você pode investir em ETFs. O que são ETFs? São fundos de investimentos, tá? Negociados na bolsa que seguem um índice de referência. E a gente tem vários índices de referência que são lastreados em títulos públicos americanos de curto, médio e longo prazo. Tá? Então eu vou mostrar, para a maioria das pessoas é o que vai se encaixar, o que vai fazer mais sentido, qual é a desvantagem, né, desse tipo de investimento em renda fixa por meio de ETFs. A desvantagem é que você não tem essa marcação na curva. O que é a marcação na curva? Você investir num título que rende 5% ao ano e você continuar recebendo 5% ao ano, né? De forma garantida e tendo exposição à marcação ao mercado também, porque um ETF ele é somente marcação ao mercado. Então você não tem essa opção. Então vou dar um exemplo. Hoje o juro americano está extremamente alto, historicamente falando, né? Então você poderia, por exemplo, comprando um bond, você poderia ir lá comprar um bond para daqui, sei lá, 10 anos, tá? Então comprar um título com a data de vencimento para daqui 10 anos. E esperando que a taxa de juros daquele título caia, porque os juros americanos devem cair nos próximos anos, e aí você tem um ganho muito acima da média. Se tudo der errado, você segura aquele título, fica com aquele título até a data do vencimento, que aí você tem ali os seus, digamos, 5% ao ano, 6% ao ano, de forma garantida. Num bond isso é possível. Num ETF, você não tem como ter as duas coisas ao mesmo tempo, você tem que escolher. Ou você pega um ETF que investe em títulos de curto prazo, e aí o que você vai ganhar é a taxa de juros atual dos Estados Unidos, tá? Ou na proximidade disso, ou você se expõe 100% a essa possibilidade do juro americano cair com o passar do tempo e você ter um ganho muito acima da média. Você não consegue ter os dois no mesmo investimento no ETF. Vou mostrar aqui alguns exemplos de ETFs de renda fixa americanos, só para que vai aterrissar melhor, você vai conseguir entender melhor o que eu estou falando. Por exemplo, esse aqui, ó, o SGOV, é um ETF que ele investe em títulos, ó, Treasury Bonds, então em títulos do Tesouro americanos, tá? Com um prazo de 0 a 3 meses. Então o que acontece? Ele compra um título público americano que tem um prazo de 0 a 3 meses, ou seja, no máximo 3 meses, tá? E quando vence aquele título, ele compra um outro título com prazo máximo de 3 meses. Isso faz com que esse ETF aqui, ele tem uma rentabilidade que é muito similar à taxa de juros atual dos Estados Unidos, porque ele está sempre comprando títulos de curto prazo, que pega justamente a taxa de juros atual americana. E você vê aqui, ó, se a gente analisar o retorno total dele, a gente vai ver o seguinte, ó, que o retorno dele é o que aparece aqui, ó, nesse NAV, que basicamente é a linha verde, tá? Você vai ver que o juro estava zerado nos Estados Unidos até 2022, entre 0 e 0,25, então valorizava praticamente nada. E a partir do momento que o juro começou a subir lá fora, ele começou a valorizar, tá? Aqui, ó, e aí você pode ver essas... Vou até mostrar de forma que fique mais evidente. Você pode até ver essas cavinhas aqui, ó. Isso aqui não é que teve uma queda no título. Não, isso aqui é porque ele paga dividendos recorrentemente. Então você vai ver o preço subindo, caindo, subindo, caindo, subindo, caindo quando você olha o gráfico de preço. Quando você olha o retorno total, você vê esse rendimento positivo contínuo, tá? Outro ETF que você pode se expor, se você acredita, eu acredito que o juro ele pode cair, mas eu não quero me expor a perder muito dinheiro, porque se você se expor ao TLT, que é um outro que eu vou te mostrar, que é a renda fixa de longo prazo americana, você pode perder muito dinheiro, tá? Então esse aqui, ó, o SHV, ele compra, tá? Treasury Bond Short, que basicamente vão ser títulos de até 12 meses. Ó. Se a gente olhar aqui na descrição, a gente vai ver que ele compra títulos públicos americanos de 1 a 12 meses. Então, esse aqui não vai pegar exatamente
a taxa de juro atual dos Estados Unidos. Vai pegar a taxa de juro média dos últimos 12 meses. Né? Esse SHV, ele é bom para você. Hoje, o melhor é você ter um SGOV da vida, que tem outras variantes, BIO, TFLO e assim por diante. O SHV é melhor para quando o juro começar a cair. Né? Quando o juro começar a cair, você pode arriscar num TLT da vida, que eu vou te mostrar daqui a pouco, ou você pode ficar no SHV, que ele vai pegar uma taxa maior, porque ele já tem títulos que ele comprou no passado, com uma taxa maior, agora, digamos, o juro está caindo, e você vai ter uma remuneração um pouco melhor do que a remuneração do SGOV. Então, você pode trocar pelo SHV, porque ele pega títulos com prazo um pouco mais longo. Tá? E aí, mesma dinâmica, tá? Ele compra um título com prazo, por exemplo, de até 12 meses, chegou a data do vencimento, ele pega, compra outro título com prazo de até 12 meses e vai fazendo dessa forma. E tem um ETF, por exemplo, tem de médio prazo, mas enfim, ficaria mostrando diversos aqui, que é o TLT, ele é de longo prazo. Então, não peguei nenhum de médio, peguei 2 de curto prazo e um mais de longo prazo, que é para aqueles que querem se expor a uma queda na taxa de juros americana. Eu acredito que o juro americano vai passar a cair, então quero investir em um título que me dê um ganho com a marcação a mercado, que é o quê? Quando a taxa do título cai, o preço sobe, então você pode ter um ganho muito substancial. Por exemplo, esse TLT, ele investe em títulos públicos americanos com prazo em 20 anos ou mais. Então, realmente são títulos longos. O que aconteceu aqui, ó, de 2022 para frente, à medida que o juro americano foi subindo? O preço do TLT voltou para o mesmo patamar de mais de 10 anos atrás. Então, você teve uma queda muito volumosa. Olha só, se a gente for ver em termos percentuais, investindo nesse ETF aqui, você teve 43,82% de prejuízo, olhando pelo gráfico mensal, e se a gente olhar pelo gráfico diário, a queda provavelmente foi até maior, 46,88%. Então, muito cuidado ao investir num TLT da vida, principalmente na dose que você vai investir, caso você queira investir, porque você pode, em pouco tempo, numa alta dos juros adicional, perder muito dinheiro. Mas, claro, se os juros caírem, você tem uma grande valorização aqui. Por exemplo, entre 2000, e era um bom negócio no passado, entre 2002, tá? E 2020, você mais que triplicou o patrimônio aqui. Se eu pensar no intervalo de tempo menor, né, eu vou pegar aqui, ó, de 2003 a 2005, no intervalo de 2 anos, você poderia ter lucrado 17% na renda fixa americana. Que é um negócio muito alto. Por quê? Porque os juros estavam caindo. Quando o juro cai, esse ETF valoriza muito mais, porque ele tem esses títulos longos expostos à marcação a mercado. Então, depende da forma como você quer investir em renda fixa americana. Tá? Se você quer investir com foco no curto prazo, longo prazo, eu nesse momento estou mais focado em títulos de curto prazo porque os juros ainda estão subindo e o cenário ainda está muito conturbado, tem risco de guerra, Estados Unidos, China, por conta de Taiwan e tudo mais, então eu prefiro não me arriscar nesse juro longo, mas isso vai muito de investidor para investidor. Próxima pergunta do Ferdoug, que frequentemente está por aqui. Fazer marcação a mercado no Tesouro Direto é possível? Vale a pena? Sim, é possível e sim, na minha visão, vale a pena. Vinícius, o que é a marcação a mercado? Vamos lá, deixa eu explicar aqui e te mostrar por que é possível, por que vale a pena e por que a gente ganha bastante dinheiro com isso. Isso, inclusive, faz parte do método investidor sempre em alta, tá? Ó, tô pegando aqui o histórico de preços e taxas do título Tesouro IPCA+ 2035. Se você for pegar para ver quanto que rende o Tesouro IPCA+ 2035, se você for investir hoje, ó, ele está rendendo inflação mais 5,81% para compra e para venda a taxa aumenta um pouquinho, tá? Você vai para a inflação mais 5,93 se você quiser vender. Mas o que acontece? Tá? Você, investindo nesse título, você vai garantir uma rentabilidade fixa de a inflação de cada ano mais 5,81% ao ano se você mantiver o título até a data do vencimento, até o prazo de validade, até o dia 15/5/2035. Mas caso você queira vender esse título antes, você pode vender esse título por qual preço? Você vai vender o título marcado a mercado. Isso é marcação a mercado. Como assim marcado a mercado? Depende das condições do mercado naquele momento. Então, quem que define essa taxa aqui ó, de rentabilidade do título que sobe ou cai? Tem dias que sobe, tem dias que está maior, tem dias que está menor e assim por diante. Quem define isso daqui é a oferta e demanda. São os próprios investidores. Se tem muitos investidores comprando títulos públicos, essa taxa cai, porque o governo vê, poxa, eu não preciso de tanto dinheiro assim, eu posso diminuir a taxa de rentabilidade para novos investimentos porque eu não estou precisando. E ele vai diminuindo até encontrar um ponto de equilíbrio.
Daqui a pouco os investidores veem uma situação de risco muito grande no país por algum motivo, vamos sair desse título aqui, vamos vender. Aí tem muita gente vendendo, pouca gente comprando esse título. E aí o que acontece? Você vê o próprio governo aumentando a taxa de rentabilidade dos títulos porque ele está precisando captar dinheiro. Ele está precisando para pagar as contas públicas, já que todos os países no mundo, em geral, são países endividados, né? Então, você tem essa taxa oscilando. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o Tesouro IPCA mais 2035, a gente vê que essa taxa oscilou bastante nos últimos 30 dias. Ela saiu de 5,56%, né, IPCA mais 5,56%, para IPCA mais 5,93%, que é a taxa para resgate. O que acontece quando a taxa de um título sobe? O preço cai. Acontece o extremo oposto. Você pode ver, quando a taxa do título sobe, o preço cai. Estou alternando aqui, tá? Então, o que você percebe nesse período de tempo, tá? O que você percebe, analisando isso daqui? Que existe uma relação contrária. Por que existe essa relação contrária? Porque imagina só, existe uma regra para o tesouro pré-fixado, que é um outro tipo de título, e essa regra, ela, como é que eu posso dizer? Ela espelha para o tesouro IPCA+. Que a regra é a seguinte, você vai lá investir no tesouro pré-fixado, qualquer um deles que seja, o 26, o 29, o seu título tem que valer na data de vencimento R$1.000. Isso é uma regra. Não é discutível. Isso é uma regra. Tem que valer R$1.000. Tá? Então, se o seu título é para 1º de janeiro de 2026, em 1º de janeiro de 2026, ele tem que valer R$1.000. Ponto. Tá? E, digamos que a taxa de rentabilidade do título é 10,95%. Se a taxa é 10,95%, qual que tem que ser o preço do título? Tem que ser um preço que, rendendo 10,95% ao ano, chegue em R$1.000 no dia 1º de janeiro de 2026. Então, quando essa taxa, aqui nesse caso, é R$ 792,82. Então, se essa taxa subir para 12%, o que vai acontecer com o preço? Vai cair. Por quê? Porque se o preço do título não cair e ele passar a render mais, na data do vencimento vai valer mais do que R$1.000. Só que tem uma regra, tem que valer R$1.000. Então, se a taxa do título sobe, o preço cai. Se a taxa desse título cair para 9%, o que tem que acontecer com o preço do título? Tem que aumentar. Porque agora você tem que ter um valor maior, porque ele vai render uma rentabilidade menor e ele tem que bater, tem que chegar nos mesmos R$1.000 na data de vencimento. Então, é por isso que quando o preço sobe, a taxa cai e vice-versa. Tá? E o que a gente vê no longo prazo? Olha só, a variação da taxa desse título. Esse título chega a uma remuneração de 6,36% acima da inflação, então IPCA mais 6,36%, cai para IPCA mais 4%. Sobe para IPCA mais 7%, chegou aqui a quase 8%, cai para IPCA mais 3%. Volta para IPCA mais 6 alguma coisa, cai mais um pouco. Agora estamos nessa faixa aqui muito próxima dos 6%, inflação mais 6%. Por conta disso, o que acontece com o preço? No longo prazo, o preço ele só sobe, né? Principalmente porque você tem mais a inflação aqui nessa história, que faz o título se valorizar. Mas você vê que tem ciclos de alta, queda. Parece bolsa de valores, né? Alta, queda e assim por diante. Né? E quando que você ganha dinheiro? Quando a taxa cai na marcação a mercado. Vinícius, mas se eu tiver uma desvalorização, a taxa subiu muito. É só você esperar até a data do vencimento do título, seja ela qual for o título que você escolher, que você vai ter aquela remuneração contratada. Inflação mais 6,01, inflação mais 5,81 e assim por diante. Peguei um exemplo aqui de um título para te mostrar. Então, você tem essa garantia de que você tem o ganho contratado, se mantiver até a data do vencimento, mas se for vantajoso antes, se a taxa cair antes, você pode se desfazer desse título com um ganho muito superior. Você pode lucrar 50%, 100%, 200% no intervalo de 4, 5 anos. Isso aconteceu entre 2016 e 2019. Esse Tesouro IPCA mais 2035, vamos dar uma olhadinha nele de novo? Vamos ver o preço, ó. Olha aqui. O preço em setembro de 2015, tá? R$ 655. Qual foi o preço máximo que ele chegou aqui, ó, em novembro de 2019? R$ 2.055. Então, ele valorizou 200% nesse período. Nesse período, a taxa saiu de 7,88 para um patamar aqui de 2,99. Então, foi um negócio bastante expressivo mesmo, tá?
E, historicamente, quando a gente analisa isso aqui, a gente entende uma frase que a gente escuta nos corredores do mercado financeiro, principalmente dos grandes alocadores de recursos, antigos alocadores de recursos, que têm bastante experiência. Tesouro IPCA+, é muito simples. Você compra acima de 6, ou nas proximidades, como está agora, e vende quando chegar perto de 4. Porque, infelizmente, o Brasil é um cercadinho, em que melhora, piora, melhora, piora. Quando o Brasil vai virar o melhor país do mundo, vem aquele monte de chupim, sugam o Brasil, jogam ele para o TI. Quando o Brasil está no TI, esses parasitas do Brasil vão lá e dizem, a gente não pode matar o hospedeiro. Se matar o hospedeiro, a gente não consegue mais sugar tudo que a gente pode do nosso hospedeiro, que é o Brasil, que é o Estado. Então vamos fazer reforma, vamos papapá, vamos fazer as pessoas se aposentar mais tarde, vamos manter os nossos privilégios. Toda essa história você conhece muito bem. E aí a economia se reergue. E aí você vê a taxa subindo, caindo, subindo, caindo, subindo, caindo, e o preço subindo, caindo, subindo, caindo, subindo, caindo. Então, se você compra com a taxa alta, no patamar que está agora, e vende com a taxa baixa, você tem grandes lucros no meio desse caminho. E aí é por isso que faz sentido marcação a mercado, por isso que vale a pena, por isso que nós, investidores sempre em alta, também usamos a marcação a mercado. Tá bom? Meus queridos e minhas queridas, para quem quiser se aprofundar mais do método investidor sempre em alta, para que consiga lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, independente do que acontecer com a nossa economia do Brasil, independente do que acontecer com a economia internacional, se você quer aprender o passo a passo que faz qualquer pessoa conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, no Brasil e no exterior, vai acontecer agora nos próximos dias um evento gratuito, sem enrolação, totalmente online, onde eu vou te dar uma estrutura pronta para você já começar a ter os seus primeiros resultados, ainda em 2023, ainda neste ano. Então, se você já entendeu que a taxa de juros vai cair, cada vez sua rentabilidade está menor, você precisa investir na bolsa e você tem medo de quedas, de perder seu patrimônio, esse método é para você, tá? Como você faz para se inscrever, para participar desse evento? É só você tocar no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, insere o seu e-mail, entra no grupo no WhatsApp, fica no grupo, porque os materiais a gente só vai mandar pelo grupo. Se você não estiver no grupo, você não vai receber os materiais. Te inscreve, insere seu e-mail, entra no grupo e fica lá, porque a gente já vai começar uma jornada incrível com esses novos investidores sempre em alta que vem logo aí na frente, tá bom? A gente vai focar realmente para te ajudar. Você participa se quiser e pode me cobrar depois sobre o que eu vou te afirmar agora. Esse vai ser o último evento sobre investimentos da sua vida, porque eu tenho certeza, depois desse você não vai precisar de mais nenhum outro, tá bom? Te inscreve aqui embaixo, se gostou do vídeo, toca em gostei, compartilha com seus amigos, te inscreve no canal, faz todo esse processo. Te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e te vejo no evento. Forte abraço e até mais.